A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui novamente, mais um culto online, um culto em que dedicaremos as nossas vidas ao nosso Deus, um culto que ouviremos a proclamação da palavra e aquilo que o Senhor tem a dizer para as nossas vidas. É com muita alegria que estamos aqui, pedimos licença novamente a você que está em casa, a entrarmos através da sua casa por este vídeo. Hoje, 9 de agosto de 2020, 19º domingo do tempo comum cor litúrgica verde. É o momento de adorarmos ao nosso Deus, é o momento de louvar ao nosso Deus, e este culto nós dedicaremos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai-o todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 117, 1 e 2. Oremos uma oração de adoração e logo em seguida estaremos cantando o hino Jesus em tua presença. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado por este momento, obrigado porque estamos agora reunidos como igreja, distantes, mas unidos no teu amor, unidos como corpo, como teu corpo, para adoração ao teu nome, para um momento de dedicarmos as nossas vidas a ti e declararmos que só tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Obrigado por este momento. Obrigado por cada vida agora que está ouvindo, assistindo a este vídeo. Obrigado, Pai, por cada um. E pedimos que o Senhor esteja conduzindo este momento conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque tudo isso é para a tua honra e para a tua glória. É isso que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Cantemos o hino CTP 37, Jesus em tua presença.
dando continuidade ao nosso culto e agora nos preparando para o momento de confissão de pecados, o momento que colocaremos as nossas vidas na dependência da graça, declarando que somos pecadores e que é através da salvação de Jesus Cristo e do perdão dos pecados é que somos salvos. Lá em Salmo 118, 5 diz: na minha angústia invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Jesus nos liberta da angústia do pecado. Então, neste momento, eu te convido a estar orando no momento de contrição e de silêncio ao nosso Deus, colocando a sua vida na cruz, diante da cruz, diante de Cristo, pedindo perdão pelos pecados e confirmando que Jesus é Senhor da sua vida, da minha vida. Coloque em um momento de oração, de confissão de pecados. Senhor Deus, neste momento nós nos colocamos na Tua presença para pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pedir perdão porque nós falhamos, pedir perdão pelos nossos erros e nos colocamos diante de Ti, declarando que o Senhor é Senhor das nossas vidas. O Senhor é o nosso Salvador, que perdoa os nossos pecados. E agora, humildemente, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e declaramos que só Tu és Rei em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a Sua vida na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai. E através desse ato de amor e graça, o Senhor perdoou os nossos pecados. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Louvai ao Senhor. Louvai, ó servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Salmo 113, 1. Louvores damos ao nosso Deus porque temos a certeza da salvação na cruz do Calvário, na morte de Jesus Cristo, na ressurreição no terceiro dia. Nós temos a certeza de que os nossos pecados foram perdoados e que Cristo Jesus ressuscitou e vive eternamente e voltará. E nessa alegria de ter essa certeza do perdão do pecado, na certeza da sua volta, da volta do Mestre, da volta do Rei, do nosso Rei, é que nós louvaremos a Deus agora com o grupo Agnus, louvores de exaltação ao nosso Deus. Então eu te convido a orar, a estar louvando ao nosso Deus com o grupo Agnus. Louvemos ao Senhor.
meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, sou o teu nome, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas o mundo agora é diferente. Cristo fala a toda gente. Sim, Cristo deu meu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Nesse doce nome, que é o nome de Jesus, um Jesus em que muda a nossa vida, em que transforma o nosso ser. Este é o Jesus em que perdoa os nossos pecados, em que se entregou por nós em amor, nos dando graça e salvação. E agora,
nos preparando para ouvir a palavra proclamada, eu convido os irmãos a estarem orando comigo, uma oração de iluminação, um momento em que pedimos para o Espírito Santo falar conosco através da sua palavra, através da mensagem do Evangelho. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, através da vontade de Deus. Por isso eu te convido a orar comigo, pedindo iluminação para o Espírito Santo. Oremos ao nosso Deus. Pai, obrigado, Jesus, por este momento na Tua presença. Obrigado porque este culto é o culto em que dedicamos a Ti. É um culto em que queremos prestar-lhe hoje para tudo sempre, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que cuida das nossas vidas, está à frente de tudo. Assim nós pedimos que o Senhor esteja também agora falando aos nossos corações através da sua palavra, que o Espírito Santo me use este momento para que não seja eu falando, mas que seja o Teu Evangelho falando aos nossos corações e transformando as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É o que nós oramos e pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versos 14 a 21. Nós leremos o livro de Romanos, capítulo 12, versos 14 a 21. Eu estarei lendo aqui, conforme de costume, na nova versão transformadora. E eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas Bíblias, conforme a tradução que cada um tem em mãos. Livro de Romanos, capítulo 12, versos 14 a 21. A palavra de Deus nos fala: abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se viguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vença o mal, praticando o bem. Palavras do nosso Deus, graças a Deus. É interessante nós olharmos para os livros de Romanos e olhar e considerar que este livro é um documento escrito por Paulo e um documento com mensagens teológicas profundas. Paulo trabalha vários pontos, como a justificação pela fé, a graça de Deus em nossas vidas. E são vários assuntos abordados na perspectiva da salvação e do amor de Deus revelado em Cristo Jesus com uma grande profundidade do autor, do próprio apóstolo Paulo. Ele também nos fala sobre o dia a dia do cristão. Paulo, em outros momentos da sua escrita, em outras cartas, mostra sua preocupação do viver da igreja naquela época, naquele contexto do Império Romano. Apesar dessa igreja em Roma não ter sido iniciado por ele, a preocupação com o viver dos irmãos daquela comunidade, naquela sociedade, era algo que Paulo se preocupava. Porém, qual o motivo que leva Paulo a ter essa preocupação? O que passaria na mente do apóstolo pela busca desse viver cristão numa sociedade como a de Roma?
Vamos olhar para alguns pontos importantes sobre a cidade de Roma, se não o próprio Império Romano. Naquela época, o Império Romano tinha várias práticas de cultos herdados pelas conquistas de povos. Conforme o Império conquistava, eles herdavam suas práticas de culto, seus deuses. Era comum os romanos manter as práticas religiosas dos povos conquistados, desde que esses que são conquistados, essas práticas, não ferem o seu culto ao imperador. Desde que eles tenham também o culto ao imperador, que era muito comum no Império Romano. Aquela comunidade em Roma estava localizada na grande capital do Império Romano. Logo, ela tinha uma visibilidade muito grande na sociedade. Além disso, a comunidade passava por um conflito interno. Um conflito interno devido a posições teológicas sobre a questão da salvação. Uma salvação que alguns achavam que era diante da lei. Era preciso cumprir a lei para ter a salvação. Alguns outros judeus, inclusive, tinha a sensação de que já era um povo salvo por pertencer ao povo escolhido. E os gentios rejeitados por esse grupo. Porém, Paulo explica que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo. Paulo explica que a salvação é a graça dada por Deus, mediante ao teu amor para com a humanidade. A fé concedida por Deus, uma fé em Jesus Cristo, era o que justificava as pessoas e assim traria a salvação. Então veja, era Deus em que dava a salvação. Não era através dos esforços humanos, através da busca da lei, do viver corretamente a lei, mas era através do amor de Deus em Cristo. Olhando para esse cenário, uma sociedade com vários cultos, deuses, práticas religiosas diversas, mais a visibilidade daquela comunidade cristã, tendo em vista que tinha um conflito interno entre eles, faz com que o apóstolo ficasse preocupado com a questão do exemplo de vida que aqueles discípulos de Cristo traria àquela sociedade. Então o apóstolo fala sobre o amor com aquele que era da própria comunidade. Se nós olharmos um pouquinho antes do trecho que nós lemos, ele comenta sobre o amar ao próximo dentro da nossa comunidade, ou seja, com aquele que exerce, professa a mesma fé que a gente. Porém, ele continua no texto que nós lemos e fala sobre a questão do inimigo. Paulo fala que devemos amar aquele que nos persegue, chorar com aquele que nos persegue. E é interessante que quando ele fala do inimigo, o apóstolo Paulo está olhando para o próprio Império Romano. Era comum o Império Romano ter soldados nas cidades em que foram conquistadas. Assim, eles mantinham o controle e uma certa organização. Se caso acontecesse rebeliões, os soldados do Império já estariam prontos para tomar iniciativas bem violentas, se sentirem que aquela população, alguém ameaçasse o próprio Império Romano. Então, para Paulo, o viver em Cristo era ser diferente diante das provações, das provocações, das situações do dia a dia. Por mais que os soldados se colocassem em um momento violento em de bater na cara, por exemplo, Paulo fala neste momento que devemos orar por eles. Paulo fala em que devemos chorar com eles se eles estiverem passando por um momento de tribulação. Paulo está trazendo o viver, os ensinamentos de Cristo para aquela comunidade. Quando ele escreve no verso 14 que devemos, aí olhando para nós, fazendo inclusive
a meditação para nós e para aquela comunidade, Paulo traz os ensinos de Jesus, escrito em Lucas 6, 27 e 28, que diz: mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam bem a quem os odeiam, abençoem quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Continuando por verso 9, Jesus ainda continua: se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que leve também a capa. Paulo mostra a nós e aos irmãos ali de Roma, utilizando os ensinamentos de Cristo, que precisamos ter uma vida de humildade, renúncia de nossos desejos, sentimentos de raiva, e ter o propósito de amar o próximo, independente de quem ele seja, independente se fez um mal pra gente, ou independente se ele professa uma fé diferente da nossa. Talvez você esteja se perguntando o que será que o pastor está comentando dentro do nosso contexto, dentro deste momento que nós vivemos de pandemia. Meus queridos, essa semana, infelizmente, nós batemos o número de 100 mortos pela Covid-19. Vivemos um momento de luto de várias famílias, de angústia, tristeza pela perda de entes queridos, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, hoje no Dia dos Pais, inclusive, irmãos que foram separados pela morte, famílias que choram e sofrem devido a essas perdas. Pessoas que perderam suas vidas devido a esta doença. O que nós podemos fazer hoje? Quero trazer inclusive a fala aqui do presidente da executiva da nossa igreja, que nessa semana se pronunciou em relação a estes números. Infelizmente, esses números em que aconteceu durante a semana, em que ele traz para nós o verso 15, a segunda parte do verso 15, que diz: devemos chorar com os que choram. Nós conhecemos a Cristo. Somos uma igreja que há pouco comemoramos 117 anos de vida. E essa marca só foi possível porque compreendemos a graça de Jesus em nossas vidas. Chegamos a este momento como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil porque entendemos as misericórdias de Cristo em nossas vidas. Então, como igreja chamada por Cristo, um corpo que pertence ao supremo sumo sacerdote que é Jesus Cristo, discípulos cristãos e cidadãos do céu, somos chamados a chorar com essas famílias, independente do que elas fizeram no passado, independente se ela professa uma outra fé, devemos orar com elas, devemos ser solidários com essas vidas. Precisamos viver junto com essas pessoas um momento de tristeza, chorando, tendo empatia, vivendo luto com elas. Somos homens e mulheres que pertencem a uma igreja com 117 anos de vida a continuar ensinando, discipulando na prática do amor, a prática de servir ao outro e ser solidário com o outro, seguindo os ensinamentos do Mestre. Mesmo sendo cristãos, toda essa situação nos assola também. Toda essa doença também nos assola. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento triste da sua vida, mas eu te digo, meu querido, e acredito que você tenha essa certeza no seu coração através do Espírito Santo, que Jesus está contigo. Ele já te abençoou e continuará te abençoando. Acredito que você tenha certeza das promessas de Deus em sua vida. Se você não tem essa certeza, eu te falo que Deus está cuidando da sua vida, da sua família.
Deus está fortalecendo a sua fé. Tenha certeza disso, meu querido, minha querida. Jesus está contigo. E se você tem essa certeza no seu coração, nós somos chamados a mostrar essa paz, essa esperança, esse amor de Jesus Cristo às pessoas em que perderam seus entes queridos diante deste momento. Devemos chorar com os que choram. Devemos orar por aqueles que perderam seus entes queridos devido a essa situação. Precisamos orar por eles, porque como discípulos chamados e corpo de Cristo, devemos viver o amor, como Paulo nos ensina a comunidade de Roma. Somos chamados a ter uma vida que pratica o amor de Jesus Cristo. Sejamos uma igreja que ama o outro, independente de quem ele seja, para que as nossas ações ensinem e discipulem pessoas. Que diante de tudo que passamos, as ações em nossas vidas devem refletir o amor e a graça de Jesus Cristo, revelado através do Espírito Santo a nós. Que todos os dias sejamos solidários com os outros, chorando com eles, amando aos que nos perseguem, para que a sociedade brasileira seja impactada com o amor de Jesus pelo testemunho de nossas vidas. Sejamos uma igreja que ame e vive os ensinamentos de Jesus Cristo nas ações do dia a dia, impactando e modificando as vidas na cidade de Franco da Rocha. Sejamos uma igreja viva. Uma igreja que representa o amor, a graça, que representa o reino dos céus, que representa Deus. Sejamos uma igreja, através do Espírito Santo, a abençoar, a caminhar com cada um e cada família que passa por este problema, seja essas pessoas da nossa igreja ou não. Que Deus nos use para sermos sal e luz do mundo. Se você está passando por este momento de tribulação, mesmo conhecer os ensinamentos de Cristo, mesmo sendo um cristão, eu te digo que Jesus está contigo. Jesus está te abençoando. Jesus está caminhando com você. Se você tem essa certeza no coração, eu quero que você ore comigo uma oração pedindo por cada família enlutada, por cada família que perdeu o seu ente querido. Se você está precisando desta oração, feche seus olhos também e vamos orar ao nosso Deus, pedindo para que Ele esteja derramando as bênçãos na sua vida, na minha vida. Meus queridos, vamos orar como igreja por uma nação que precisa de Jesus Cristo. E fomos chamados para viver este amor, para chorar com o outro. Na semana passada nós ouvimos que nós ouvimos através de uma música que, se for necessário, use palavras, mas também devemos ter ações e ações de amor, solidariedade com o outro. Então, neste momento, eu te convido a orar por essas vidas e a orar também por aquele que está assistindo este vídeo e esteja passando por este momento de aflição. Então, eu te convido a orar comigo. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de te adorar.
Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ouvir a Tua palavra ministrada. Jesus, agora nós pedimos por cada família que nesta semana perdeu um ente querido. Nessa noite nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja derramando a paz, a esperança, fortalecendo a fé, dando a paz, o consolo a cada coração, a cada família. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor esteja entrando em cada família enlutada e trazendo a Ele a essas famílias, a essas pessoas, a certeza de um amanhã, de um amanhã ainda melhor, um amanhã contigo, um amanhã em que o Senhor renova essas forças. Peço por cada vida também aqui assistindo a este vídeo, que o Senhor esteja abençoando, curando, que o Senhor esteja com cada um, fortalecendo a fé, dando esperança, dando paz e o consolo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da sua igreja. E aqui nós nos colocamos como igreja sua, nessa certeza do seu cuidado, a orar um pelos outros, a orar pela cidade de Franco da Rocha, a orar pela nossa nação brasileira, a orar pelo mundo, pedindo para que o Senhor esteja consolando esses corações e essas vidas que passam por um momento tão difícil. Senhor, queremos ser uma igreja em que vive os seus ensinamentos. Como discípulos seus, queremos viver aquilo que o Senhor viveu e aquilo que o Senhor ensinou a nós, através do Teu Evangelho. É isso que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Tenha uma ótima semana. Se você está passando por uma tribulação, por algum problema, tenha certeza que Jesus está cuidando da sua vida. Então entregue seu coração a Ele. Entregue a sua angústia a Ele. Se você não está passando por dificuldades, ou estiver passando pelas dificuldades, mas tenha certeza de que Jesus está cuidando de você, ore por essas vidas, por essas pessoas que precisam ouvir e sentir o amor de Deus. Aqui quero agradecer, mandar um abraço a todos os pais, hoje é Dia dos Pais. Que Deus esteja abençoando a cada um dos pais, hoje, Dia dos Pais. Aos pais da nossa igreja, que Deus abençoe, que Deus esteja fortalecendo a vida de cada um. Que Deus esteja derramando graça, sabedoria e fortalecendo a fé de cada pai. E vocês, filhos, também, que Deus abençoe a cada um de vocês, mães, pais, filhos, irmãos, que a sua família seja abençoada. Vou fazer uma última oração pedindo pela vida dos pais e impetrar a bênção logo em seguida. Oremos, agradecendo aos pais e logo em seguida estarei impetrando a bênção. Senhor Deus, obrigado, Pai, novamente. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. E aqui colocamos na Tua presença a vida de cada pai, Senhor. A vida de cada pai da nossa igreja e a cada pai que está assistindo a este vídeo. Senhor, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo a fé. Que o Senhor esteja à frente, Senhor, de cada um deles, Pai. Que o Senhor esteja guiando conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, dando fé, dando saúde a cada pai da nossa igreja e que está assistindo a este vídeo. Obrigado por tudo ser feito. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Receber a bênção, meus queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, as divinas consolações do Espírito Santo seja derramado em todo o povo de Deus, em todas as pessoas que estão precisando sentir a paz do Espírito Santo devido à perda. E a todos os pais hoje que estão comemorando o seu dia. Que o Senhor esteja abençoando a cada família
É o que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana e confie em Cristo Jesus. Seja uma bênção a outra pessoa. Que Deus te abençoe. Deu-me paz e perdão.